Hoje eu estou com a felicidade imensa, porque eu estou aqui gravando uma entrevista com o Andrei Nóbrega, um aluno nosso, que entrou lá em 2019. Ele entrou em março de 2019. A gente vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele, mas ele passou em dois concursos, né? Ele está dentro das vagas em dois concursos, mas ele está muito bem colocado num terceiro também. A gente também vai falar sobre isso. A trajetória é muito bacana. Bem-vindo aí, Andrei. Fico feliz demais por estar fazendo essa entrevista com você aí. Conta um pouquinho para a gente seu nome, sua formação, né, a sua trajetória no mundo dos concursos, o que te fez entrar para o mundo dos concursos? Pô, boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, Bernardo. Cara, essa é uma entrevista até gratificante, né, cara? Porque todas as reuniões que a gente teve antes era sempre para estar alinhando meta, estar revisando material, né, conteúdo. Então agora tá comemorando, né, esses resultados aí recentes que saíram. É sempre uma entrevista boa, né? Uma coisa boa aí para estar passando essa experiência pro pessoal, né? Eu sou formado em contabilidade, formei em contábeis na UFRJ, né, aqui no Rio de Janeiro. E aí, em 2018, eu saí da faculdade e decidi começar a estudar para concurso, né? Eu já era servidor também da UFRJ, eu tenho um cargo lá de nível médio, de assistente administrativo. E aí, em 2018, quando eu me formei, eu falei, não, agora vamos tentar um cargo aí de nível superior, né? Melhorar um pouquinho o salário para a gente tá vivendo um pouquinho melhor, né? Eu comecei a estudar, cara, em 2018, aí eu entrei numa batida de estudo aí, assim, mais focado, né, nesses concursos de nível superior, que tem uma diferençazinha, né, entre você estudar para um concurso de nível médio, estudar para um concurso de nível superior. E aí eu entrei muito perdido, cara. Não sabia aí o que fazer, por onde estudar, o que estudar, qual material usar, né? Aquela dúvida que todo mundo tem, né, cara? Todo mundo sempre fica se perguntando, né? Como é que eu estudo para concurso? É uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? As pessoas, inclusive, sempre me perguntam isso. Pô, mas como é que você estuda? Como é que você faz, né? Entendi. Cara, é bacana porque é o seguinte, tudo isso que você falou, nas primeiras entrevistas, né, a gente ainda estava com um foco um pouco aberto, né? Quer dizer, é até interessante, eu gosto muito de fazer dessa entrevista especificamente, tá? E é interessante que seja dito que o André entrou junto com uma outra aluna minha, que chama Priscila, né? Eles vieram através de um programa muito legal que tinha no coaching, que era a indicação de alunos que ganhavam desconto. E a Priscila, nós vamos fazer a entrevista dela, que ela passou também na CGE de Santa Catarina, né? A gente está esperando só o resultado final, mas vamos falar sobre ela. Mas o Andrei, quando ele entrou, a gente tinha uma perspectiva, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas ao longo da consultoria, a gente teve alguns percalços, teve algumas dúvidas e tivemos também inseguranças, né, Andrei? Então, ou seja, no início a gente entrou e você tinha um formato. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi a sua trajetória. A gente chegou a transitar entre área fiscal, área de controle. Conta um pouquinho sobre isso. Quando eu entrei, né, cara, eu pensava muito nessa questão da área fiscal, né? E aí os concursos de fiscos, Cefaz, até Receita Federal também, né? Isso lá em 2019, né? Que eu acho que foi Uhum. quando. E aí, cara, depois que eu comecei a analisar melhor, a ver os conteúdos que eu já dominava bem, né? Eu comecei a ver que talvez fiscal eu ainda tivesse uma trajetória um pouquinho maior, né? Pela frente, talvez eu tivesse que me dedicar um pouquinho mais, ter mais algumas horas de estudo aí. E era uma coisa que eu estava um pouco limitado, né? De conseguir fazer. E aí eu decidi fazer os concursos com os assuntos que eu já dominava. AFO, contabilidade pública, que eram matérias que eu estudo desde que
eu comecei a estudar para concurso, né? Aquela base, né, que a gente sempre fala. Então, eu falei, cara, eu vou atrás daquilo que eu já me sinto seguro, entendeu? Então, aí eu comecei, né? E aí decidi partir para a área de controle, fazer os concursos de contador. São concursos que têm uma concorrência um pouco menor, né? Porque o nicho é mais específico, não é concurso que abrange todas as formações, né? Então, os concursos de controle também relacionados a Tribunal de Contas, Controladoria. E aí comecei a partir para esse caminho. Aí, às vezes, saiu um concurso ou outro, assim, um pouco fora do escopo, né? Que a gente falava, vamos tentar isso aqui? Vamos fazer. Ou então você me aconselhava a não fazer. Você falava para mim, cara, olha só, isso aqui foge muito. E aí eu, na teimosia, eu falava, não, eu vou lá, eu vou tentar. Aí quebrava a cara, voltava de novo, entendeu? Mas assim, é um pouco de cabeça dura, mas é um pouco de aprendizado, né, cara? E assim, é aquilo que a gente sempre conversou, né? As pessoas, elas aprendem tanto com as coisas boas quanto com as coisas ruins, né? Eu acho que o bom da consultoria, né? O bom dessa nossa conversa que a gente sempre teve, era mostrar esses atalhos, né? Mostrar esses atalhos, essas coisas, essas experiências que você já viveu, que eu estou vivendo agora, né? Enfim, para as pessoas que estão começando a estudar para concurso, que elas podem economizar umas boas horas, uns bons meses aí pela frente. É importante que seja dito, tá? Que o Andrei, ele entrou no coaching, depois saiu, né? A gente teve um processo de ansiedade, que, né, ele foi tratar um pouquinho dessa ansiedade, e aí depois voltou para o coaching. Tivemos esses percalços, vamos pensar assim, né? A forma como ele falou é muito sábia, né? É um processo de aprendizado. Por mais que o coach, às vezes, vá lá e diga, poxa, não, vamos fazer isso, vamos fazer mais aqui, né? Vamos tentar focar e tudo mais. Então, ou seja, pegar uma área e seguir nessa área, em algum momento ou outro, a tentação vai bater e, assim, a gente não precisa ser tão rígido a ponto de não fazer, né? Nós vamos falar agora sobre os 3 concursos aqui que ele passou, né? São dois e mais um bacana, mas vejam o seguinte, é, o caminho todo, ele não é perfeito, né? A gente está dentro do coaching justamente para que o coach oriente, para que o coaching traga para o aluno esse encurtamento de caminho, mas mesmo assim a gente precisa dar liberdade para o aluno para que de repente ele possa fazer um outro concurso e sentir como é que está ali, se de repente vai dar certo. Então vejam só, ele passou em primeiro lugar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Tinha uma vaga só, passou em primeiro lugar. Passou em 25º lugar, com 30 vagas, na CGM do Rio, né? Então, ou seja, esse daí talvez seja, né? Ele ainda não está decidido completamente, mas talvez seja o concurso preferido dele, dos 3, né? E passou também na aeronáutica, ainda não saiu o resultado final, né, Andrei? Mas ainda cabe recurso. Ele estava em quarto, foi para oitavo com a correção da discursiva, né? E são 7 vagas, mas ainda tá no jogo, né? Imagina. Então, ou seja, são 3 concursos distintos, mas a gente vê que, assim, olha, o caminho ele está mais ou menos trilhado, né? E não é um caminho reto, vamos pensar assim. Ele tem percalços, ele tem dificuldades. Como é que foram os 3 concursos aí? Como é que está a sua perspectiva com relação a eles? Cara, desde que eu optei, né, por fazer esses concursos da área de controle, a gente passa a estudar aquele conteúdo básico, né, de controle. Então, a gente tem um acúmulo de matérias ali, exemplo, português, AFO, contabilidade pública, né, contabilidade geral, são matérias que a gente vai montando uma base de estudo e permite a gente a fazer essas provas que estão próximas, né? Às vezes de um concurso para outro, as matérias mudaram, assim, 10% do conteúdo. Então, o meu foco principal era a CGM, que é um concurso de contador, né, que abriu 40 vagas para o Rio de Janeiro,
Então, assim, pô, 40 vagas num concurso de contador é uma coisa que eu, particularmente, tinha visto uma vez no concurso da AGU em 2018, entendeu? Nesse tempo todo eu não vi outro concurso do tipo. Então, eu falei, cara, é uma oportunidade única, vamos cair dentro, vamos estudar, né? Então, assim, da CGM para a prova da aeronáutica, para a prova da rural, eu tive que adicionar uma ou duas matérias nesse conteúdo. Então, eu vim numa batida de estudos, né? Eu vim estudando aí algo em torno de 20 a 30 horas semanais. Essa questão mesmo da, da, da- do tempo entre uma prova e outra foi um tempo bem curto. Acho que, se eu não me engano, da prova da CGM para a prova da aeronáutica foi um mês. E nesse um mês eu peguei essa diferença de conteúdo, entendeu? Era conteúdo específico, legislação específica, uma revisão de uma contabilidade de custos, né? E muita coisa, cara. Depois de, assim, foi bastante tempo estudando para concurso, né? Mas, assim, eu digo que não foi uma trajetória muito constante. Foi uma trajetória, assim, muito de altos e baixos, né? Porque quando eu comecei a estudar em 2019, eu comecei a estudar pensando no concurso do TCE do Rio de Janeiro. E aí eu vim num pico muito grande de estudo, eu fazia ali as 30 horas, 30 horas, 30 horas, subia um pouquinho, às vezes descia, mas sempre numa média muito boa ali, né? De volume de questões, de conteúdo. E aí a prova ia ser em março de 2020. E aí, março de 2020, começou a pandemia, todos os concursos suspensos, né? E aí bate aquela ansiedade de, e agora, cara? O que que eu vou fazer, né? Aquela questão que a gente conversou sobre ansiedade e tal. Mas, pô, concurso que ia ser em março agora, o concurso foi adiado para daqui a um ano. E aí? Eu estava pronto para fazer a prova em março. Será que eu vou estar pronto para fazer a prova daqui a um ano? E aí eu acabei me desfocando um pouco, não conseguia manter o ritmo de estudo, né? Porque aí pandemia, eu acho que a rotina de todo mundo mudou com isso, né? Foi, retomou aí o sinal, que a bateria aqui deu uma Tomou. carrega. E aí a pandemia mudou, né? A cabeça de todo mundo, e aí também mudou um pouco a minha. Eu dei uma afrouxada, né, nesse ritmo de estudo, foi um ano praticamente parado, e aí chegou 2021. A prova sempre chega, ela chegou, eu passei na primeira fase, fiquei até uma classificação boa. Aí com a nota da discursiva, eu não fui tão bem na discursiva, não me senti muito preparado para fazer a prova discursiva, fiz, e aí acabei saindo na última etapa, né? Depois da nota discursiva, se eu não me engano, ficaram 18 classificados e eu caí na classificação. Aí, depois disso, eu comecei a estudar no ritmo assim, já mais cadenciado, porque eu já tinha praticamente toda a base, né, da área de controle, aqueles assuntos básicos. Então, era muito mais uma questão de revisão, de olhar os meus materiais, de ver o que estava sendo atualizado, de atualizar a jurisprudência, né? Mas, assim, eu já conseguia me manter porque eu já vinha, né, nessa caminhada. Eu lembro até lá no começo, você falou comigo numa situação da vacina, não sei se você lembra. Você falou, Andrei, o concurso é que nem uma vacina. Ou você toma ela toda de uma vez, estuda as 30, 40 horas e sofre de o que tem que sofrer, ou você vai tomando ela aos poucos e sofrendo isso ao longo de mais tempo, né, cara? Eu acho que a decisão de todo mundo é tomar a vacina de uma vez. Acabou que a minha foi tomando essa vacina aos pouquinhos, né? Então, chegou lá no final, eu falei, cara, é isso aí, vamos embora. Aceitei essa derrota, né, no TCE, continuei estudando para alguns concursos, assim, no ritmo bem mais devagar mesmo. Fiquei aprovado em alguns cadastros, e assim, eu passei em alguns concursos e saí por título, fiz alguns concursos que eu fiquei em segundo lugar, e aí na etapa de avaliação de títulos tinha a questão da experiência profissional. E aí, pelo meu cargo ser de nível médio, alguns órgãos não consideram isso como experiência profissional, falam que não é a área de atuação. E aí, apesar de eu trabalhar com tudo, eu exercer todas as funções de um contador, né? Todas as funções lá no plano de carreira e tudo mais. E aí, algumas pessoas, alguns órgãos não consideram isso como experiência profissional, eu caí. Teve concurso, eu estar em segundo lugar e ir para oitavo.
Concurso, às vezes, eu estar em quarto e cair para quinto. E aí uma colocação já era. Tipo, os 4 primeiros Batendo na tomaram. trave direto, né, Andrei? A gente, né, é uma parte frustrante do estudo, mas eu sempre digo isso para meus alunos: quando a gente está batendo na trave, esse é o maior indicativo de que a sua vez está chegando. Você está ali no, né, o concurso tem toda uma preparação, você chega no nível daqueles que estão passando, né? Mas não quer dizer que você está muito bem, você vai passar, né? Às vezes tem algum fator ou outro que não favorece o aluno, né? E aí, do mesmo jeito que o azar aparece, a sorte também aparece, mas, né, a sorte, a gente sempre fala isso, né? A sorte só aparece para quem está preparado. E você Com estava certeza. preparado e abocanhou 3 concursos aí, não é isso? É isso aí. Aí, mas agora dos 3 concursos, né? Esse da Rural eu fiquei em primeiro colocado. De 100 pontos, eu fiz 91 pontos na prova objetiva. E aí foi um concurso, assim, um concurso, cara, que dá uma condição de mercado é, muito maior do que muitas empresas do mercado privado. Às vezes não é um concurso top, igual a gente vê às vezes saindo concurso com salário de 30 mil, de 25 mil, os concursos top, esses topos de carreira, né, que a gente chama. Mas é um concurso assim com uma média salarial muito acima do mercado, é uma qualidade assim de trabalho muito boa, entendeu? Eu acho que a maior parte da população às vezes não Daria para ser feliz nele. daria para ser muito feliz nele, entendeu? Uhum. Assim, muito bom, um salário agradável, né? Proporciona uma qualidade de vida boa e digo uma qualidade de vida também em questão de ambiente de trabalho, né? Sim. Carga horária é uma carga horária boa, né? Uma carga horária abusiva, né? A gente Uhum. sabe, cara, tem empresa privada aí que as pessoas trabalham de segunda a sexta muito mais do que as 8 horas diárias e não tem home office, tem trânsito, A gente enfim, sabe, o serviço público ele proporciona para a gente uma condição diferenciada do mercado privado, né? exatamente. Na Esse da CGI, CGM, aí vai assumir lá ou ainda está? eu confesso que eu tô tendendo muito a assumir esse concurso da CGM, né, cara? É um concurso também bom, é no Rio de Janeiro, né? Eu sou daqui do Rio de Janeiro, então é um concurso top. Também é uma qualidade de vida muito boa, é uma remuneração também muito boa. Então, eu, a princípio, eu devo tomar posse lá na CGM, dependendo da chamada, né? Eu não sei se vão Uhum. chamar a vaga já de imediato, se vão chamar aos pouquinhos, porque tem questão de curso de formação, né? Mas já é direito subjetivo, né? Já é o direito, nosso direito lá de dentro das vagas, Tá garantido que vai ser chamado, né, André? está garantido que vai ser chamado. E esse da aeronáutica, Vamos esperar o é... resultado, né? Tem que ver. Oi, perdão, não ouvi. Vamos ter que esperar o resultado, né? A gente ainda não sabe se vai estar dentro das vagas, mas, enfim, é um concurso muito bacana também, não é isso? É isso aí, é um concurso bem legal, bem legal. E outra coisa, o que que você sentiu que melhorou quando você, aliás, né, o que que te trouxe ao coaching e o que o coaching ajudou aí dentro da sua preparação? Cara, o coach me trouxe para ganhar aqueles 5% da aprovação, né? Eu tinha uma média, eu fazia vários concursos e eu sempre chegava ali no resultado de 75, 80% da prova, 75, 80% da prova, que às vezes não era o suficiente. Eu lembro que eu fiz uma prova do ISS de Maricá e aí eu acertei 51 questões de 60, que era um resultado assim que eu considerava muito bom, né? Uma média aí de mais de 80% da prova. E aí eu não fiquei nem na listagem de correção das vagas. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Essas pessoas aí, elas estão estudando num nível diferente do que eu estou estudando, né? Ou elas estão usando algum material que eu não estou estudando, ou então elas estão estudando mais horas do que eu estou estudando. Tem alguma coisa aí que eu preciso fazer diferente. E aí eu procurei
a consultoria, né? Aí vim por indicação até do Filipe também, que era um colega que me indicou você, falou, ó, conversa com o Bernardo, cara, muito bom, ele vai saber te dar uma orientação aí nesse caminho, e a gente começou a conversa a partir daí, né, para conseguir esses 5% aí, né, às vezes esse 5% aí acaba sendo mais sacrificante, né, do que os outros 80%. Às vezes é muito mais difícil você saltar de 80 para 85 do que você saltar de 60 para 80, ou então de nada para 80%, né? Pois é, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana para descobrir, né, onde é que estavam as lacunas, para que realmente a gente conseguisse chegar nesse nível aí, bater nesse monte de tráfego que a gente bateu, até chegar nesses dois aí, 3 concursos também, a gente deve ter um resultado bacana na aeronáutica. Andrei, obrigado pela entrevista. Eu queria que você desse aí uma palavrinha final, uma dica aí para o concurseiro que está se decidindo ainda por começar a estudar ou para aquele que já está estudando, né, e de repente ainda está faltando alguma coisa. Dá uma dica aí do que você acha que vai ser o diferencial aí para eles. É um show de bola. Assim, sendo bem sincero, eu estou expressando a minha opinião pessoal, né? E, assim, não quer dizer que isso seja regra, isso se aplica a mim, talvez não se aplique a outras pessoas, mas talvez tenham pessoas que estejam na mesma situação que eu, né? Então, eu não tinha condição de estudar ali 40, 50 horas por semana. Trabalhava, tinha uma rotina de trabalho, de trânsito, de ajudar, né, nas obrigações de casa também e tudo mais. Eu moro com a minha esposa, então a gente sabe que essa rotina de dia a dia não é fácil. E aí, cara, eu falei, ó, eu vou aqui no que está mais acessível para mim, entendeu? Um salário de X requer que eu estude tantas horas. Um salário Y requer que eu estude tantas horas a menos. Eu falei, eu vou nesse salário de Y. Então, vai me proporcionar uma qualidade de vida boa, vai me proporcionar um resultado. É o que eu quero, entendeu? É o que eu posso chegar e falar, ó, aqui eu estou satisfeito. Se eu quiser almejar alguma coisa a mais, vai ser um salário que vai me dar uma tranquilidade de estar fazendo isso sem urgência, né? Sem aquela necessidade de, às vezes, estar passando aperto, de estar pensando, tipo, bom, eu consigo viver com esse salário e a partir daí eu consigo almejar alguma coisa melhor. É isso. Então, assim, cara, quem está pensando em estudar aí para concurso público, quem acha que, tipo, ah, não, mas eu trabalho muito, eu tenho uma rotina muito difícil e tudo mais, isso daí não é para mim. Cara, eu não gosto de estudar, eu sempre falei isso, estudar. As pessoas às vezes falam para mim assim, Andrei, pô, você faz concurso porque você gosta de estudar. Eu falo, cara, eu não gosto. Eu estudo porque eu tenho que estudar. Entendeu? Então, eu chego lá, eu faço minhas horas de estudo, minhas 2 horinhas por dia. Você acompanhou bem, né, meus resultados. Eu ter feito aí mais ou menos algo em torno de 15 mil questões para passar para concurso, mas eu nunca fiz, assim, muitas horas por dia. Eu não lembro de ter feito um dia com 8 horas de estudo. Então, minhas médias sempre foram ali, 2 horinhas por dia, 3 horinhas por dia, 4 horinhas por dia. E aí, vamos diminuir a meta, vamos aumentar a meta, vamos estudar mais final de semana, vamos fazer isso e aquilo. As concessões, né, que às vezes a gente tem que abrir mão. Então, cara, se você está numa condição aí de vida que não te agrade, que você não esteja satisfeito, cara, concurso sempre vai ter uma alternativa para você ganhar de 2 mil, se é o que te satisfaz, até você ganhar os 30 mil lá, perto do topo da Constituição. Então, tem opção para todo mundo, tem todo mundo que queira estudar vai chegar lá. O concurso é aquela velha máxima, né, de que é uma fila e todo mundo vai chegar, cara. Todo mundo vai chegar. Eu vejo pelos concursos que eu fiz, cara. Teve concurso que eu fiz que eu fiquei, esse da Rural mesmo, eu fiquei em primeiro lugar e teve pessoas na CGM que ficaram em quarto. E aí já no da CGM, eu fiquei em 25º, essas pessoas ficaram lá em cima, entendeu? Na colocação 2, 3. Então, cara, concurso é uma fila, entendeu? Você vai entender isso quando você começar a estudar, que você vai vendo que as pessoas que estão na tua frente, elas vão passando, ou você vai passando essas pessoas. O importante é sempre manter a consistência, estar sempre estudando, sempre cumprindo as metas, sempre batendo as horas, né? E uma vantagem também da consultoria de estudos é você conhecer os atalhos. Você está fazendo ali... Eu confesso que eu estudei muito errado, sempre, ao longo da minha vida.
Então, às vezes, eu usava o material, que aí quando eu chegava eu estudava aquele material ali 12 vezes, 10 vezes, eu já tinha visto e revisto o material, e eu chegava na prova e não caía nada daquilo que eu tinha estudado. Eu falava, cara, mas aonde está isso no material? Pô, será que eu não estudei? Não, aquilo realmente não estava no material. Então, você saber o material certo, você saber quantas horas de estudo, você saber dosar isso, quando você tem que aumentar, as revisões, né, as metodologias, é um estudo bem científico, é um estudo bem estruturado, então eu acho também que é uma questão que poderia ter me economizado alguns meses, até anos aí, se eu tivesse começado antes na consultoria aí. Valeu, gente. Brigadão, brigadão, André, aí, parabéns. Agora, meu amigo, é curtir um pouco a vida aí, se desejar alçar voos mais altos aí, pode contar com a gente. Um abração, gente. Até mais. Um abraço, cara.